Sétimo ano, vamos então concluir a nossa unidade sobre o período, sobre a revolta do período colonial. Bem, quando nós falamos de Brasil colônia ou período colonial, é importante sempre vocês terem em mente que nós aqui falamos de um período em que o Brasil ainda não era um país, considerado um país independente. Portanto, tudo aqui era controlado por Portugal. O Brasil nada mais era que uma extensão de Portugal, uma grande fazenda de Portugal que Portugal usava para explorar riqueza das mais variadas maneiras, de diversas maneiras. Portanto, sempre que nós falamos de Brasil colônia, o período colonial é bem diferente do que nós entendemos como Brasil hoje, tá certo? Então, nós vimos revoltas na aula anterior, importantes. Agora nós finalizaremos com mais duas revoltas, como por exemplo a revolta dos Mascates, que aconteceu entre 1710 e 1711. Bem, vocês se lembram das matérias anteriores que o Nordeste brasileiro, do território brasileiro, foi um dos períodos mais ricos no período do açúcar. Na época, então, da sociedade açucareira, o Nordeste era a grande fonte de riqueza para Portugal. Porém, também por conta desta fonte de riqueza importante que o Nordeste tinha, também foi alvo de invasão, ocupação dos holandeses. E mesmo na época em que foi tomada pelos holandeses, parte dessa região foi tomada dos holandeses, esse destaque da economia açucareira se manteve naquela região. E quando os holandeses ocuparam a região de Pernambuco, eles vão fazer algumas mudanças importantes, vão fazer investimentos importantes e vai transformar Recife na nova capital, a capital da Nova Holanda, a capital da administração holandesa naquela região. E por conta disso, Recife vai receber então grandes investimentos, melhorando consideravelmente a sua urbanização, com novos prédios, novas construções e assim por diante, com muitas melhorias no seu território. Porém, quando os holandeses são expulsos, e nós estudamos isso na unidade anterior, a situação começa a mudar bastante. Os holandeses, ao serem expulsos do território brasileiro, eles vão para a América Central e lá começam a financiar a produção de açúcar também. Agora, o Brasil, que antes era praticamente um único produtor de açúcar, agora tem um concorrente forte. Portanto, essa concorrência com o produto brasileiro vai desvalorizar o produto. Significa, portanto, que o açúcar vai ficar mais barato, porque agora tem concorrência, e ao ficar mais barato, ele fica menos lucrativo para os senhores de engenho. Bem próximo de Recife, nós tínhamos a vila de Olinda. Ainda era uma vila, e Olinda era a principal vila da região. Era ali que os portugueses administravam tudo, tá certo? E ali tinha muitos senhores de engenho, e esses senhores de engenho vão ser afetados por essa concorrência da Holanda lá nas Antilhas, na América Central. Portanto, serão eles que serão afetados economicamente, vão começar a entrar em decadência com a crise do açúcar. E aí, sem dinheiro para saldar as suas dívidas, para pagar as suas dívidas, lembrando que para construir os engenhos era muito caro, exigia um alto investimento, e muitos desses senhores faziam empréstimos para investir no engenho. Então, com os lucros do açúcar, eles pagavam então esses empréstimos. Porém, como nós vimos, o lucro diminuiu e eles começam a ter dificuldades para pagar essas dívidas. Os comerciantes portugueses daquela região eram chamados de mascates, e daí vocês já começam a perceber o nome dessa guerra, né? Então, quem eram os mascates? Eram comerciantes portugueses daquela região. E os mascates ficavam principalmente em Recife. Então, percebam, em Olinda ficavam os colonos brasileiros, donos de terra, produtores de açúcar, donos de engenho. Em Recife ficavam comerciantes, principalmente portugueses, que viviam do comércio. E esses comerciantes, esses mascates que ocupavam Recife, tinham dinheiro para emprestar para os senhores de engenho de Olinda. Eles emprestavam esse dinheiro para os senhores de engenho de Olinda, porém cobravam altos juros. Era uma grande exploração os juros que eles cobravam. Então, os donos de engenho começaram a ter dívidas cada vez maiores e cada vez mais difíceis de pagar.
Olinda, até então, era o centro político da região. Portanto, a Câmara Municipal ficava em Olinda. Recife não tinha uma Câmara Municipal. Portanto, Olinda tinha maior importância em Pernambuco, politicamente falando. Aí, nesse sentido, politicamente, Recife era subordinado a Olinda. Portanto, se quisesse fazer uma mudança na cidade de Recife, tinha que passar por aprovação na Câmara de Olinda. Porém, quem compunha essa Câmara Municipal de Olinda era, evidentemente, os senhores de engenho de Olinda. E aí, os recifenses perceberam o seguinte: nós temos o poder econômico, mas não temos o poder político. Agora nós queremos também o poder político e vão começar a pressionar Portugal para conseguir se livrar da dominação dos olindenses. E finalmente conseguem fazer com que Recife subisse a categoria de vila. Portanto, agora Recife também tem sua Câmara Municipal para fazer então mudanças em Recife, fazer melhorias na cidade, não dependem mais de Olinda. Eles se desligaram politicamente de Olinda. Os olindenses, então, vendo tudo isso, perdendo, já estavam prejudicados economicamente, agora também politicamente, tinham medo de não conseguir pagar suas dívidas e, além disso, perder as suas propriedades para os recifenses, para aqueles que emprestaram o dinheiro, principalmente para os mascates. Por conta disso, resolveram invadir Recife, que é ali coladinha um do lado do outro, invadiram Recife em 1710 e iniciaram, portanto, essa guerra chamada Guerra dos Mascates. Destruíram o Pelourinho e a Câmara, que eram marcos da administração portuguesa ali, mostrando a insatisfação com Portugal. E aí Portugal, então, vai reagir, vai designar um novo governador para a região com a missão de apaziguar os ânimos entre os olindenses e os recifenses. Aí esse governador vai realizar diversas prisões e Recife acaba sendo confirmado como vila, a condição de vila mais importante da capitania de Pernambuco. Na página 47 resume bem essa Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi, na verdade, a luta da mata contra a praça, do engenho contra a loja, do Mazombo, filho da terra, contra o reino. Então, aqui fica muito clara essa disputa entre portugueses e colonos brasileiros, os nascidos no Brasil. Uma outra revolta importante para nós encerrarmos vai ser a revolta de Vila Rica, em 1720. Tudo por conta dos impostos, sobretudo por conta da mineração. Vila Rica faz parte daquela região da mineração. Os mineiros, aqueles que trabalhavam nas minas, que eram responsáveis em explorar as minas, se consideravam explorados por Portugal. E aí, vários conflitos vão surgir por conta dessa exploração entre mineiros e os administradores portugueses, entre brasileiros e portugueses. E de várias revoltas que nós tivemos, a que vai se destacar vai ser essa de Vila Rica, em 1720, onde hoje fica Ouro Preto, a cidade de Ouro Preto. Então, Ouro Preto, naquela época, chamava-se Vila Rica. Bem, o Conde de Assumar era o governador da capitania de São Paulo, que é onde ficava a região das Minas. Então, gente, quando nós falamos da capitania de São Paulo nessa época, em 1720, esse território não corresponde somente ao que hoje é o estado de São Paulo. Era tudo que hoje é o estado de São Paulo, mas também tudo que é Minas Gerais. Então, era uma capitania só, tá certo? Governada por uma pessoa só. E aí, ele vai tentar, então, reforçar a vigilância nas áreas do garimpo, para evitar principalmente o contrabando, pressionar os mineiros a pagar os impostos, mas aí a população vai reagir a essas opressões dos portugueses. Veja só na página 49 da apostila de vocês o texto. Contudo, os mineiros começaram a pegar em armas e a fazer demonstrações de desagrado a tais medidas. Os dragões, que eram aquelas tropas militares responsáveis pela segurança interna ou das fronteiras, uma espécie de um exército, eles intervieram e os primeiros tumultos pareciam ter arrefecido, ou seja, ter esfriado. Contudo, no dia de São Pedro, 28 de junho de 1720, em meio ao foguetório e à festa que serviu para encobrir a intenção dos rebeldes, explodiu a sedição, ou seja, a revolta. As intenções eram claras: matar o ouvidor, expulsar o governador, anular os registros nos quais se cobravam impostos aos mineradores, suprimir o monopólio do sal, da aguardente e do fumo pela coroa, entre outros. À frente do movimento, um rico português endividado em 30 arrobas de ouro com o governador.
Pascoal da Silva Guimarães, senhor de mais de 2.000 escravizados e de 2 grandes fazendas. Tinha também um filho ao caquete, ou seja, aquele que delatou, né, o delator, que o denunciou, mas em vão. As autoridades, governador e ouvidor, nada fizeram para prender os implicados no movimento. Cauteloso, o conde de Assumar preferiu reunir muitos homens com a finalidade de esmagar de um só golpe os sediciosos. Invadiu Vila Rica no dia 16 de julho, casas foram queimadas, ruas inteiras destruídas e prisões feitas. A mais espetacular foi a de Felipe dos Santos Freire, um português representante das camadas populares e acusado de ser o maior instigador da revolta. Teve punição exemplar. Condenado à morte, foi enforcado e seu corpo feito em pedaços. Aqui, gente, essa revolta de Vila Rica também pode ser encontrada como a revolta de Felipe dos Santos, porque ele vai ser o personagem que mais vai ter uma punição pesada. Vários participaram do movimento, mas sempre que tinha movimentos com participação de várias classes sociais, eles escolhiam normalmente aquele que representava a classe mais baixa, puniam severamente para servir de exemplo para os demais. Bem, todas essas revoltas do Brasil colônia entre lá os séculos 17 e 18 mostraram então as diferenças de interesse entre os colonos brasileiros e a metrópole. Lembrando que então essa metrópole está sofrendo com a crise do açúcar, vai intensificar a fiscalização dos impostos, e aí a população que era nascida aqui na colônia vai ficar ressentida com os privilégios dos portugueses. E aí, gente, os colonos, e quando a gente fala de colonos aqui, estamos falando de cidadãos livres, nem estamos entrando nos indígenas e escravizados, estamos falando de homens brancos ou mestiços que eram livres. Muitos deles eram descendentes dos primeiros colonizadores, dos primeiros portugueses que chegaram aqui, então eram brancos ou mestiços. Ou seja, eles são descendentes de portugueses, mas como nasceram aqui, não são considerados portugueses, tá certo? Então, mesmo de origem portuguesa, não eram considerados portugueses. E aí, esse grupo de colonos já formava aí um número de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Por isso que esses conflitos começam a ficar cada vez maior e fica cada vez mais nítido também que os interesses de quem nasceu aqui fica cada vez mais distante dos interesses dos portugueses. E viviam basicamente no litoral do Brasil, se dedicando à atividade agrícola, ou também à pecuária, dependendo da região. Tá certo? Então aqui nós vimos algumas revoltas do período colonial. Vocês percebem então que essa dominação portuguesa aqui no Brasil não foi completamente pacífica. Tivemos movimentos de resistência importante. E esses foram os primeiros movimentos de tentar buscar uma melhor condição de vida, mas mais tarde, como essas reivindicações não serão atendidas, eles vão propor então revoltas para tentar definitivamente se separar de Portugal. Mas nós teremos matérias e unidades só para isso no ano que vem, porque aqui nós encerramos a última unidade do 7º ano, melhor dizendo.